Perucas foram entregues aqui no Hospital Mário Gatti em ação solidária a pacientes que lutam contra o câncer. Praça de Esportes Nono Fortunato Dorigatti é revitalizada por meio de indicação do vereador Otto Alejandro. E no esporte, Ponte Preta vence Confiança em Aracaju e segue invicta na Série C. Estes são os destaques de hoje. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, 12h08 desta segunda-feira, 28 de abril de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem, vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Já aparece aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto. Mas antes de apertar para tirar esta foto, você só vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. E a gente abre a edição de hoje com uma iniciativa muito importante, porque uma peruca pode gerar um grande sorriso. Esse é o slogan da ONG Cabelegria, que realiza uma parceria com o Hospital Municipal Mário Gatti. A ONG Cabelegria esteve no Mário Gatti para uma ação solidária. Valeu super a pena. Um dia muito especial. Bom, e perucas foram entregues a pacientes que lutam contra o câncer aqui no Hospital Mário Gatti. Também teve corte de cabelo gratuito para doação. Esse projeto de entregar as perucas visa principalmente resgatar essa autoestima dessas mulheres, né? Que elas saiam mais empoderadas, mais felizes e até com mais esperança para a continuidade do tratamento, porque realmente os tratamentos, de acordo com cada caso, são longos, né? Quimioterapia, às vezes radioterapia, e o objetivo principal era esse. Aliado a isso, nós fizemos também o corte solidário, porque a ONG tem uma oficina e fabrica as perucas, né, que são doadas. E nesse corte solidário nós recebemos doação de cabelo, né? E nós tivemos aí um grupo de pessoas, né, que doaram os cabelos. E foi também uma oportunidade da gente trabalhar com a valorização, né, do voluntariado, da doação, né, como sendo uma atitude aí em prol do próximo. A entrega das perucas foi realizada em um banco de perucas móvel. A Cabelegria transformou um caminhão em um mini salão rosa, todo estiloso, onde as perucas ficam expostas em prateleiras e os pacientes oncológicos recebem atendimento humanizado e exclusivo para escolherem as perucas. Quem quiser colaborar com a causa, a coordenadora de humanização do Mário Gatti diz que é possível fazer a doação de cabelos. Nós somos um posto de coleta de cabelos, né? Nós recebemos as doações das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. O que o cabelo precisa, qual a condição dele? Ele precisa ter no mínimo 15 centímetros, estar seco, não pode ser molhado, né? E quando a cabeleireira for fazer o corte, ela já coloca o elástico no rabinho, na mecha, né? E aí corta. E aí, claro, depois ela faz o corte todo, né, que a pessoa quiser. Então nós recebemos essas mechas de cabelos, nós armazenamos e entregamos, mandamos, né, por correio para a ONG. No caso do evento que nós tivemos, né, com a instituição, nós fizemos a entrega já direto para eles de 12 quilos de cabelo, que nós recebemos aí de doação dessa comunidade aí, nossa. Há outros projetos de humanização da rede Mário Gatti. Olha só.
Nós temos um que nós chamamos de toque de carinho. São cabeleireiras que vêm para fazer corte de cabelo para os pacientes que estão internados. Temos um outro também, que eu acho que vale a pena o convite, é Artes Mágicas. É um trabalho que a gente faz na pediatria, com as crianças que estão internadas. Então a gente oferece oficina de artes com voluntários. Então são atividades de desenho, de pintura, para as crianças também terem, né, algo que fazer, poderem se desenvolver nesse ambiente hospitalar que elas estão em tratamento. Ótima iniciativa, né? Parabéns pela atitude e saúde, né, às pacientes. Vamos com as notícias do Legislativo, porque por iniciativa da vereadora Fernanda Souto, a Câmara de Campinas realizou uma audiência pública para discutir, junto à sociedade civil, sobre o fim da escala 6x1 e os reflexos dessa jornada de trabalho prolongada na saúde física e mental dos trabalhadores. Uma pesquisadora da Unicamp trouxe dados importantes a respeito do tema, enquanto as lideranças de movimentos sindicais reforçaram a luta por uma redução na carga horária sem a perda salarial. A 22ª audiência pública, presidida pela vereadora Fernanda Souto, debateu sobre o fim da escala de 6x1 e os impactos da redução da jornada de trabalho no Brasil e principalmente em Campinas. A audiência integra as atividades da Frente Parlamentar, também de iniciativa da vereadora, como apoio à PEC, a proposta de emenda constitucional sobre o fim da escala 6x1 no país. Esse momento é importante para a gente dividir as experiências, as impressões sobre essa pauta que está no momento, que é a defesa da redução da jornada de trabalho, garantindo pelo menos 2 dias de descanso na semana. Essa discussão ela é objeto da proposta de emenda constitucional proposta pela deputada do PSOL, Érica Hilton, a nível nacional, e a nossa frente em Campinas ela tem o objetivo de acompanhar a tramitação dessa PEC e fortalecer o movimento de pressão para que essa PEC seja aprovada. A reunião realizada no plenário da Câmara contou com a participação de vários representantes e lideranças do movimento sindical, que trouxeram a perspectiva dos trabalhadores sobre os efeitos da carga horária atual e as possibilidades de mudança. O debate também foi acompanhado pelo vereador Luiz Yabico. Eu estive ontem, por coincidência, ouvindo o Dunker, o psicólogo Dunker, né? Falando do excesso de trabalho que o policial militar hoje sofre, do excesso de carga horária que ele sofre, e ele pede para que haja uma revisão na carga horária do PM, e é um assunto que é atinente que vocês conversaram hoje. Foi uma noite muito importante, que eu aprendi muito nesse assunto. 6x1, 5x2. Na Alemanha, os trabalhadores da construção civil, por exemplo, trabalham 28 horas por semana, né? E isso nunca quebrou a economia alemã. Na França, se trabalha 35 horas, né? Então, é um debate, já é uma tendência no mundo todo, a redução da jornada de trabalho e também a diminuição, né, dos dias trabalhados, para que os trabalhadores tenham a condição de usufruir de um dia a mais de descanso para poder estar com seus familiares, né, ter cultura, ter lazer, ter mais acesso à informação de qualidade. Como classe trabalhadora, a gente precisa se unificar como uma classe. A gente precisa ocuparem as ruas, chamar as centrais para poder trazer esse tema todo, chamar justamente os trabalhadores para poder compor
retomar as ruas, fazer um movimento para a gente conseguir avançar nisso. Especialista no tema jornada de trabalho, a pesquisadora da Unicamp explicou que o movimento pelo fim da escala 6x1 é um reflexo das relações de trabalho que se deterioraram nas últimas décadas. A redução da jornada, a luta pela redução da jornada, o fim da escala 6x1, na verdade, é a expressão desse descontentamento, né? Desse grito de revolta, de insatisfação a essas condições de trabalho. Ainda segundo a pesquisadora, em 2024 foram registrados 500 mil afastamentos, motivados por questões de saúde mental. Existe um grau de exaustão, de cansaço. Ano passado, 8 milhões de pessoas empregadas no setor formal pediram demissão. São 36% de todas as demissões do emprego formal ano passado. É um nível recorde. Não é porque as pessoas estão saindo do trabalho formal porque elas querem ser empreendedoras. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho entre dezembro de 2023 e abril de 2024, com estas pessoas que pediram dispensa, mostram que são motivados por busca por salários melhores, busca por relações de trabalho mais respeitosas, tá? Porque estava afetando a saúde mental, estavam sendo pressionados por cumprimento de metas, as pessoas buscam condições de trabalho melhores. De acordo com os dados apresentados no requerimento que solicitou a criação da Frente Parlamentar, Campinas possui mais de 433 mil trabalhadores com carteira assinada, o que demonstra o impacto positivo da medida a médio e longo prazo para a população, quanto ao tempo adequado para descanso, lazer, convívio familiar e estudos. A gente tem historicamente exemplos de como foi importante a redução da jornada de trabalho, tanto para a saúde dos trabalhadores, quanto para o aumento da produtividade e geração de emprego. Então, nossa intenção com a frente é ampliar para a sociedade toda essa discussão, que não é simples, mas que é importante e que nós vamos seguir com a construção do Dia do Trabalhador aqui no 1º de maio e a construção do plebiscito popular em defesa do fim da escala 6x1. Praça de Esportes no Jardim Santa Terezinha é revitalizada após a indicação do vereador Otto Alejandro. É Câmara nas ruas. O vereador Otto Alejandro fez uma indicação solicitando revitalização completa da Praça de Esportes Nono Fortunato Dorigatti, localizada no Jardim Santa Terezinha. Muito importante porque nós trouxemos a qualidade de vida e principalmente a valorização aqui do Jardim Santa Terezinha, que há quase 30 anos esperava essa revitalização. Foi calçamento, iluminação de LED, academia terceira idade, playground para as crianças, os alambrados para poder não machucar as pessoas quando estão fazendo a caminhada. Nós colocamos mesas aqui para as famílias virem fazer um piquenique, fazer a sua alimentação aqui. Então a galera tá toda feliz aqui, não só os moradores, mas todos os bairros vizinhos aqui. Enquanto meu filho joga bola, brinca, eu posso pegar e ficar sentado observando ele. Tem os bancos, né? Tem o gramado para a gente sentar também, colocar um pano, poder sentar debaixo de uma sombra. E antigamente não tinha isso, né? Na minha época não tinha isso. Minha mãe não pôde, né, desfrutar isso comigo. E hoje eu estou podendo desfrutar com meus filhos e também posteriormente com meus netos, né? A Praça de Esportes aqui no Jardim Santa Terezinha conta com 3.000 metros quadrados. E para revitalizar todo o espaço, além da indicação, o vereador também destinou R$ 320 mil por meio das emendas impositivas para as melhorias aqui do local. Fabiano, que tem um comércio em frente à praça, acredita que a revitalização do local também proporcionou mais segurança aos moradores. Antigamente a gente não tinha espaço, né, para idosos, para as crianças brincarem, ia para outros lugares, né? À noite ficava muito escuro isso aqui, não tinha... ficava assim, era muito propício para morador de rua, usadores de droga e tal, ficava aqui nesse lugar. E que agora tem essa praça linda aqui, iluminada à noite, que inibe também essas práticas, né, de drogas aqui com o pessoal.
Morador do bairro há 48 anos, o seu Valdeci acredita que a reforma na praça trouxe mais qualidade de vida para as mais de 20 mil pessoas que moram na região. Criança de todos os bairros vem para cá, que a praça está revitalizada, olha que bonito, olha, jardim bonito. Então é isso que a gente precisava. Hoje a praça é iluminada, a gente tem mais confiança de deixar a criança aqui, um neto vir brincar, você entendeu? Então hoje eu acredito que vou falar para você, uns 90% melhor. Os usuários dessa praça não são só aqui do Jardim Santa Terezinha, nós temos do Paraíso de Viracopos, Petrópolis, Parque Montreal, Parque Canadá, Jardim Morumbi e vários outros bairros. É um local que é frequentado pela população adulta, as crianças, os jovens e principalmente por toda a família que mora aqui na região. Todo dia de manhã, 5:50 eu vou lá, trago a minha cadelinha para passear, e estica velho lá, e à tarde, lá para as 4:30 da tarde, eu estou passando aqui para ir lá esticar os esqueletos, para não enferrujar. Melhorou tudo aqui então? Com certeza, com certeza. O vereador Nick Schneider protocola requerimento e solicita à Prefeitura informações sobre as ruas da Vila Industrial e estudos que indiquem a viabilidade da substituição de paralelepípedos por asfalto. De acordo com o documento, atualmente 24 ruas da Vila Industrial são de paralelepípedo. Além de informações das ruas, o requerimento protocolado por Nick Schneider solicita também se existem estudos ou diagnósticos que avaliem a possibilidade de substituição dos paralelepípedos por asfalto, ao menos nas ruas que não têm tombamento. Então eu fiz um requerimento de informações para saber realmente quais são as ruas tombadas, que não podem entrar ao asfalto, para tentar ver das que não são a possibilidade de nós asfaltarmos, passarmos o asfalto e avançarmos com o progresso naquele bairro também, né? Porque é muito bonito o paralelepípedo, mas ele é escorregadio, muitos acidentes de moto, a manutenção é mais lenta, mais difícil, então tem que pesar tudo isso, né? Se a prefeitura tem a disponibilidade de repente traçar um diálogo, uma linha de diálogo com o DEPAC, se é que está tombada a rua, as ruas se estão tombadas, para ver a possibilidade do destombamento para fazer aí o recap, ou se a prefeitura vai aumentar a sua equipe de manutenção das ruas de paralelepípedo, enfim, saber traçar um diagnóstico da situação. Para o parlamentar, o asfaltamento pode melhorar as condições de tráfego e de segurança, evitando trepidação e derrapagem para veículos em geral, especialmente os mais pesados e em pontos de inclinação das vias. É uma dificuldade que se tem. A época, a tecnologia que se tinha para fazer uma rua era essa, né? O mundo avançou, as coisas mudaram e a gente quer saber até onde a gente pode ir para tentar melhorar a vida daquele povo. Um novo projeto de lei protocolado aqui na Câmara Municipal de Campinas quer impedir a instalação de qualquer tipo de pedágio dentro da cidade, inclusive os eletrônicos, que fazem a cobrança automática sem uso de cancelas. A proposta é de autoria da vereadora Fernanda Souto e atualiza uma lei de mais de 20 anos. O projeto de lei protocolado pela vereadora Fernanda Souto propõe a proibição da instalação de pedágios no município de Campinas. A proposta atualiza uma lei municipal de 2001 e amplia a vedação não só para as praças de pedágios tradicionais, mas também para os chamados pórticos, estruturas que permitem a cobrança automática sem a necessidade de cancelas. Exatamente, a gente viu nos noticiários que o governador Tarcísio anunciou junto da concessão de diversas rodovias o aumento de novos pedágios aqui para a região. Seriam no mínimo mais 38 pedágios aqui para a região de Campinas, Circuito das Águas, e a gente achou isso um verdadeiro absurdo, porque nós sabemos como já está difícil a vida do trabalhador, né? E especialmente essa região em que tem um alto fluxo de pessoas, às vezes utiliza o serviço de saúde de uma cidade, estuda em outra, isso aumentaria muito o custo de
de vida dos trabalhadores aqui da região. Em Campinas já existe uma lei que foi sancionada pelo prefeito Toninho, nos anos 2000, proibindo a instalação de praças de pedágio aqui no município de Campinas. Então, eu apresentei um projeto de lei para atualizar essa lei, para incluir também na proibição a instalação de pórticos ou outros sistemas de cobrança automático de pedágios, pensando que as tecnologias elas também vão se atualizando e que seria necessário a gente incluir nessa proibição essas novas formas, até porque o próprio governo do estado de São Paulo já divulgou nas suas redes oficiais, em entrevistas, entrevistas do governador Tarcísio, deixando claro que as praças de pedágio são diferentes dos pórticos free flow, que são esses novas formas de cobrança de pedágio. A vereadora também aponta que a implantação de novos pedágios pode encarecer o transporte de mercadorias e gerar custos adicionais para os moradores da região, impactando diretamente a economia local. Além de existir também a previsão de um investimento do governo do estado de mais de 15 bilhões para posteriormente entregar essas rodovias para a iniciativa privada, ou seja, dinheiro público sendo investido para depois entregar para a iniciativa privada lucrar em cima dos trabalhadores. E a gente vive numa região que é muito interligada. As pessoas às vezes moram numa cidade, estudam em outra, usam um serviço de saúde numa terceira. Então é um alto fluxo de pessoas de forma recorrente nas regiões. Então isso iria encarecer demais o meio de transporte do trabalhador e a gente fica muito preocupado, especialmente pensando que aqui em Campinas nós temos uma cidade que é a 4ª cidade mais cara para se viver do Brasil. Então, uma forma de combatermos isso é impedir que novos pedágios possam ser cobrados do trabalhador aqui da nossa cidade. Hora de balançar as redes pelo Campeonato Brasileiro da Série C, porque em Aracaju, em péssimo primeiro tempo, a Ponte Preta saiu atrás do marcador, mas depois acordou e conseguiu a virada para cima do Confiança. O primeiro tempo foi todo do Confiança. Logo aos 2 minutos, Felipe Clemente tentou a primeira. Diogo Silva espalmou. No rebote, mandou por cima. Aos 12 minutos, de novo ele, Felipe Clemente, escapou da marcação e cara a cara parou em Diogo Silva. Aos 15 minutos, Dionísio roubou a bola de Emerson Santos, mas finalizou para fora. Até que aos 23 minutos, em cobrança de falta, Luiz Otávio cabeceou, bateu em Maicon e entrou. 1-0 Confiança. Ayrton de falta acertou o travessão. Aos 38 minutos, Ronald acertou um belo chute e Arthur, em cima da linha, conseguiu afastar. Veio o segundo tempo e tudo mudou. A Ponte conseguiu passar do meio-campo e começou a assustar. Até que aos 17 minutos, Jean Dias cruzou o rasteiro e Elvis da intermediária acertou o cantinho de Rafael Mariano, tudo igual 1-1. Aos 20 minutos, Gustavo 25 perdeu grande chance de cabeça. E não é que aos 44 minutos, quase no apagar das luzes, ele de novo, o maestro da intermediária, limpou a jogada e novamente acertou o cantinho, sem chances para o goleirão, e deu números finais. Em Aracaju, Confiança 1, Ponte Preta 2. Dois tempos completamente distintos, né? No primeiro a Ponte estava então apática, saiu no lucro, perdendo apenas por 1-0. Só que no segundo tempo mudou a postura, os jogadores que vieram do banco contribuíram e graças ao Elvis conseguiu a virada. Em 3 jogos até aqui são 2 vitórias e 1 empate. A Ponte volta a campo no sábado, 7h30 da noite, contra o Anápolis, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. E a gente segue falando de Campeonato Brasileiro da Série C, porque hoje, às 7h30 da noite,
É a vez do Guarani entrar em campo fora de casa contra o Caxias. Você vê o confronto aí na sua tela. O Bugre, que ainda não sabe o que é vitória, 2 jogos e 2 derrotas, demitiu o técnico Maurício Souza na última semana e hoje quem comanda a equipe é o Marcelo Cordeiro. E já faz mudanças, viu? Porque no gol o Andrei tomou a posição do Fred Conte e no meio-campo o Matheus Sarará foi expulso na última rodada, é desfalque e o Natan começa entre os titulares. Provável Guarani para logo mais então. Tem Andrei no gol, o Lucas Justin na lateral direita, Rafael e Lucas Rafael dupla de zaga, com o Emerson na lateral esquerda. Meio campo de Natan, Caio Melo, Isaac e João Vitor. E na frente, Rafael Bilu e Denis Júnior. Jogo difícil. Claro que amanhã a gente conta a história de Caxias e Guarani. E o fim de semana foi muito bom também para o vôlei aqui da nossa cidade, viu? Porque jogando lá em Suzano contra os donos da casa, o Renata conseguiu uma vitória, suada, na raça, de virada, na semifinal da Superliga Masculina. Olha só as parciais. Primeiro set, os campineiros conseguiram fechar em 25-23, só que aí o Suzano, lutando pela sobrevivência na competição, fez 25-18. O terceiro set, de muito equilíbrio, a equipe campineira tomou a virada no finalzinho, perdeu por 27-25. Só que daí, no quarto set, os campineiros tomaram as rédeas, conseguiram fazer 25-18. E aí, no quinto e último set, disputadíssimo, o Vôlei Renata fez 15-12 e fechou a partida em 3-2 e a série em 2-0. O oposto Bruno Lima foi eleito o melhor em quadra, graças aos 31 pontos, mais de um set só para o Bruno Lima, mais de 60% de aproveitamento. O Judson também se destacou com 13 pontos. Maurício Borges, 12 pontos e o Adriano também fechou a partida com 12. Bom, a equipe campineira então está na final, que acontece neste domingo, dia 4 de maio, 10 horas da manhã, contra o Cruzeiro, no ginásio Ibirapuera, em São Paulo. É a terceira vez que a equipe campineira chega à final e vai tentar o título inédito, mas é muito complicado porque o Cruzeiro já venceu tudo, é a equipe a ser batida. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia. Você sabia que após declarar o imposto de renda, existe a possibilidade de ter a restituição dos valores pagos a mais? No quadro Na Ponta do Lápis, a gente explica esta situação. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre a declaração do imposto de renda que já começou e o período de entrega vai até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 30 de maio. Por isso eu estou aqui com o professor de economia Elíbaro Chovicius, que vai trazer algumas dicas para você não ter problemas com o leão. Professor, para a gente começar, o que é o imposto de renda, como que funciona essa declaração do IR? Todas aquelas pessoas que são seletistas, estão na convenção de trabalho e são remuneradas pelo seu trabalho, portanto recebem salário, elas têm o desconto do imposto de renda retido na fonte. Então, uma parte ali do teu salário, você recebe o salário bruto, você tira o imposto de renda, tira também o INSS, mas enfim, quando você paga o imposto de renda, ele já está retido na fonte. No entanto, chega no final do ano, você precisa mostrar para o governo, precisa mostrar para a Receita Federal quais foram todas as tuas receitas, quanto que você de fato pagou de imposto de renda e, eventualmente, se você utilizou alguns serviços pagando no privado aquilo que, teoricamente, deveria ser oferecido pelo governo, você consegue justificar esse gasto maior e, eventualmente, pedir uma devolução daquilo, quer dizer, de uma parte daquilo que você pagou. Então, é o momento de você acertar as contas com a Receita Federal.
mostrar para ela aquilo que você foi descontado e aquilo que você obrigatoriamente deveria pagar. Se for um valor menor, você recupera. Se for um valor maior, precisa fazer o pagamento da diferença. E quem que está isento de pagar o imposto de renda? Na verdade, a isenção da declaração do imposto de renda são basicamente os aposentados e aquelas pessoas que têm uma receita inferior a R$ 33.888 no ano, né? Então, para aquelas pessoas que têm salários mais baixos, elas não são obrigadas a fazer a declaração. No entanto, é preciso identificar se faz sentido ou não declarar, porque ainda assim, essas pessoas que têm salários mais baixos, dependendo de como foi o gasto, ela ainda consegue recuperar uma parte. Então é sempre importante fazer a simulação, né, de como funciona o momento da sua declaração para identificar se você vai ter direito ou não de receber uma restituição daquilo que, obviamente, já foi pago, já foi imediatamente retido no momento que você recebeu o teu salário. E a gente tem a declaração simples e completa, né? Existe aquela declaração que ela pode ser feita por meio do programa, então as pessoas baixam o programa e fazem ali a sua declaração. Essa declaração, ela normalmente é mais complicada de ser feita porque você vai puxar as informações do ano anterior e a partir daí você vai começar a imputar todos os dados de receitas e despesas, e aí entram investimentos e por aí vai. Agora, existe a opção de você também fazer por meio da internet, e aí você tem já as informações previamente disponíveis para você, e aí você precisa só conferir, identificar se realmente está tudo correto, que é o que a gente chama de pré-preenchida. Então, aquelas pessoas que optarem por fazer a pré-preenchida na internet, em vez de fazer no programa, no sistema, elas vão ter um benefício, principalmente se elas escolherem receber a restituição por meio do Pix, porque elas vão receber antes. Então a Receita Federal hoje está priorizando a devolução do recurso para aquelas pessoas que fizerem via internet e aceitarem receber a restituição por meio do Pix. O que é a malha fina que todo mundo fala, que tem que tomar cuidado para não cair na malha fina, professor? A malha fina é quando as informações provenientes de quem manda as informações para a Receita diferem das informações que você presta. Então, quando tem, quer dizer, um momento em que essas informações não batem, então elas vão ser conflitantes, a Receita Federal precisa identificar o que é isso, né? Será que não tem algum erro? Será que a pessoa não precisa efetuar um pagamento? Tem alguma coisa errada? Não está legal. Então, cair na malha fina significa prestar informações que não batem com aquilo que a Receita Federal já tem. Então, principalmente para quem está fazendo a declaração do imposto de renda por meio da internet pré-preenchida, tem que prestar muita atenção, identificar se os valores estão corretos, se tudo que consta lá realmente está adequado, está de acordo com aquilo que realmente aconteceu, para depois mandar para a Receita Federal. Porque se não fizer a conferência, se mandar a informação errada, ainda que você possa fazer a retificação, pode ser que você caia na malha fina. Mas também cair na malha fina não é um crime, né? Eventualmente você prestou uma informação equivocada, caiu na malha fina, a Receita Federal identificou o erro, vai te comunicar, e aí você tem, né, a oportunidade de fazer a correção, fazer a retífica, né, retificar essa informação, e aí ou receber o valor correto, ou pagar o valor correto. E o que acontece se a pessoa não declarar o imposto de renda? Se a pessoa não declara o imposto de renda, ela vai estar, quer dizer, fora de conformidade com a Receita Federal, ela pode ter uma série de problemas, mas de forma geral ela vai ter que também pagar uma multa e, assim, em algum momento ela vai ter que prestar essa informação para o governo, né? A Receita Federal precisa saber. Você falou muitas vezes da restituição, né? O que é a restituição do imposto de renda? A restituição é quando a pessoa, por exemplo, trabalhou durante o ano inteiro, foi descontada na fonte do imposto de renda e chega no final do ano, quando ela vai prestar contas, ela diz, olha, eu tenho, por exemplo, escola particular que eu pago para os meus filhos. Então, a escola, a educação é uma responsabilidade do Estado.
como eu estou pagando essa escola, eu tenho o direito de restituir uma parte do imposto de renda. Seguro-saúde, se eu pago o seguro-saúde, a saúde é também uma obrigação do Estado. Então, eu tenho o direito também da restituição desse valor. Restituir significa receber de volta aquilo que você já foi descontado. Agora, o que eu acho legal a gente comentar, e que talvez as pessoas não saibam, é que normalmente você quer receber a restituição antes. As pessoas ficam desesperadas, eu quero receber o dinheiro antes, tá? Quem recebe primeiro a restituição? Normalmente as pessoas até 80 anos, mais de 80 anos, depois de 60, 80 anos, depois os professores e depois aquelas pessoas que fizeram a declaração naquele modelo da internet e pediram para receber a restituição por meio do Pix. E aí as pessoas querem receber antes. O que muita gente não sabe é que se você não for restituído, esse dinheiro que fica lá na Receita Federal, até a tua restituição, rende a taxa Selic. Então, hoje a gente está falando em uma remuneração desse dinheiro de 1,12% mais ou menos ao mês. Então, às vezes, nem sempre é melhor você receber antes. Às vezes vale a pena esperar um pouquinho. O dinheiro está lá, está rendendo. Na hora que você receber, pega esse dinheiro e cuidado para não gastar. Isso que eu ia perguntar, tem uma melhor forma de utilizar essa restituição? Depende de pessoa para pessoa? Como que seria isso? Para aquelas pessoas que hoje estão inadimplentes, portanto, tomaram recursos financeiros e não honraram o seu compromisso, o melhor é pagar a dívida, se livra do problema, tá? Para aquelas pessoas que não estão inadimplentes, só estão endividadas, portanto, assumiram um compromisso de pagar no longo prazo, guarda o dinheirinho para poder pagar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Agora, para aquelas pessoas que têm um bom planejamento financeiro, não tem problema, tem que identificar se tem uma reserva de emergência. Quem não tem reserva de emergência, guarda esse dinheiro para servir como reserva. E agora, para quem tem reserva de emergência, para quem fez um bom planejamento, não tem dívidas ou não está inadimplente, está tudo bem, é um bom momento para investir. A última coisa é gastar. Não faz sentido a gente gastar, principalmente nesse momento em que a gente vê uma economia bastante complexa, né? As pessoas estão sem dinheiro, está tudo muito caro, a alimentação está cara, a moradia está cara, a gente vê café está caro, o ovo está caro, a carne está cara, quer dizer, está tudo caro. Então, talvez esse não seja o melhor momento para gastar. Minha recomendação é, primeiro, paga as dívidas. Não tem dívida, ok, você faz uma reserva de emergência, está com a reserva de emergência em ordem, investe o teu dinheiro. Aí que entra a questão do planejamento financeiro, né? Que isso é essencial na vida de todo mundo, né, professor? Infelizmente, as crianças não aprendem isso na escola, a gente vira adulto e a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu costumo brincar que, assim, quando a gente compra um produto, ele vem com um manual, né? Então, tem lá, eu estou com alguma dúvida, eu olho no manual e eu resolvo o problema. Dinheiro não tem manual. Lidar com o dinheiro, fazer gestão financeira, não vem com manual. Essas coisas a gente precisa aprender. E a melhor coisa é aprender na escola. Não aprendeu na escola, vai ter que aprender na marra, na fase adulta. E aí, a gente aproveita esses momentos para poder indicar para as pessoas que vai entrar, eventualmente, um dinheiro dessa restituição. Guarda o dinheiro, não sai gastando, dá vontade de gastar, todo mundo gosta de gastar, todo mundo gosta de comprar, mas não é o momento para isso. Para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica, alguma orientação a mais para o pessoal de casa dessa questão do imposto de renda, da restituição do imposto de renda? Olha, a dica principal que eu dou é, toma cuidado na hora de fazer, faz direito, faz com calma, para não ter o problema de refazer, de cair na malha fina e precisar retificar. Então, pega um momento em que você está mais tranquilo, senta na frente do computador, verifica aquilo que você vai fazer para poder não ter problema com a Receita Federal. Eu, particularmente, faço a minha por meio do sistema, não faço pela pré-preenchida, gosto, né, de rever todos os valores, tudo que veio do ano passado, tudo que eu fiz esse ano, eu junto toda a documentação, isso dá muito trabalho, então não deixe para a última hora. A melhor dica é não deixe para a última hora, porque tem documento, precisa juntar, precisa buscar essas informações para não cometer o erro. Professor, mais uma vez, muito obrigado, né, por todas essas dicas e orientações para o pessoal que está em casa, viu?
Eu que agradeço, boa declaração para todos vocês, eu espero que vocês tenham condições de ter uma restituição e poder investir o dinheirinho que vai vir. É isso, professor, obrigado. E pessoal, ó, não se esqueça de curtir as redes sociais no Facebook e no Instagram, TV Câmara Campinas, e também de acompanhar toda a programação no YouTube, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. Semana começou com o tempo fechado, né? Muita nebulosidade. Existe ainda a possibilidade de chuva agora para o início da tarde. Só que para amanhã, terça-feira, a nebulosidade ela se afasta e ao longo do dia o sol aparece com intensidade. Terça-feira, então, sem chuva, mas continua com a temperatura amena. Olha só, ela já está aqui na minha tela. Para amanhã, terça-feira, então, 29 de abril, mínima de 14 graus, então logo pela manhã faz frio, ao longo do dia a temperatura sobe, mas ela não passa dos 25 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hoje é segunda-feira, dia de reunião ordinária, a 23ª do ano, a partir das 6 horas da tarde. Os vereadores vão se reunir para discutir e votar 9 projetos e você acompanha na íntegra tudo aqui na TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia retorna amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.